E aí, gente, estamos aqui nesta videoaula que eu preparei para vocês com muito carinho. Vamos ter um feriadão, né? Então, vamos aproveitar para revisarmos as matérias que cairão na prova de vocês. Vamos fazer a correção dos exercícios, anotem as dúvidas de vocês durante a gravação, anotem tudo, e na terça-feira, quando nos encontrarmos na escola, nós tiramos as dúvidas, tá bom? Então, vamos lá, gente. Peguem caderno, peguem a ficha, fiquem à vontade. Vamos entender os pronomes relativos, o uso dos pronomes relativos, tudo que envolve um pronome relativo. Na questão número 1, tem assim: algumas das frases a seguir apresentam incorreções no uso do pronome relativo. Identifique-as e corrija-as. Então, incorreções com o uso do pronome relativo. O que seria isso, professora? Como que eu uso de forma errada um pronome relativo? Nós vamos ter que analisar tudo. O cujo, por exemplo, só se usa quando dá ideia de posse. O onde você só vai usar se você estiver se referindo a um lugar. Então, se eu usar um cujo sem ser posse, usar um onde sem ser lugar, estou cometendo incorreções, né? Tem erro aí na minha frase. E também tem a questão da preposição, da regência. O verbo pede um elemento preposicionado que vai ser substituído pelo pronome relativo. O pronome relativo vai ter que aparecer com a preposição. Se ele tiver sem a preposição, também existe incorreção aí. Então, vamos fazendo e aos poucos vocês vão tirando as dúvidas. Aqui tem: Carmela morria de saudade. Então, vamos fazer aquilo que a gente sempre aprendeu, né? Sempre. Quando vai falar de período composto, a gente precisa marcar os verbos. Então, eu tenho o verbo morrer, eu tenho o verbo fazer. Tenho dois verbos. Aí, a gente tem um que aqui, vamos fazer a divisão, tá? A primeira oração seria: Carmela morria de saudades do doce, que a avó fazia. Este que está substituindo o doce. E aí eu vou fazer a pergunta ao verbo. Quem faz, faz alguma coisa. A avó fazia o quê? O que que ela fazia? O doce. Então, se a avó fazia o doce, não tem problema não usar preposição aqui. Por quê? Porque este que aqui, ele tem função de objeto direto. Ai, por que que ele é objeto direto? Porque ele está substituindo o doce. Se eu colocasse o doce nessa segunda oração, seria: a avó fazia o doce. Ela fazia o quê? O doce. Então, o que está no lugar do doce, ele trabalha como se fosse um objeto direto. Objeto direto não tem preposição. Essa frase não está errada, tá? Então, aqui não tem incorreção. Vamos para a próxima, tá? O motivo que viemos é simples. Então, aqui eu tenho uma divisão um pouco diferente, porque antes do que existe o motivo, que não é oração. Eu tenho o verbo viemos, né? E temos aqui o verbo que é o verbo ser. Gente, não é para esquecer o verbo ser. Quando você encontrar eu sou, eles são, né? Ela é, você é, esse é verbo, é o verbo ser. Aí nós vamos separar aqui a oração, por quê? Porque o motivo é simples. O motivo, ele faz parte da oração, é simples, porque o motivo é simples. A oração que viemos, ela está no meio, ela está intercalada, tá vendo? Ela está aí no meio. E ela tem pronome relativo. Por quê? Porque o que aqui, ele está substituindo o motivo. O que está no lugar do motivo. Certo? Até aí, tudo bem? Então, vamos lá. Agora, vamos ter que descobrir qual a relação entre essa oração do meio e o motivo. O que está substituindo o motivo? Se eu trouxesse o motivo para essa oração, como que ele se apresentaria? Nós somos o sujeito, nós viemos, né? Então, o motivo que viemos é simples. Nós viemos por um motivo. Quem vem, vem por algum motivo. Aí você pensa, para eu encaixar o motivo aqui, a pessoa vem por algum motivo. Viemos por que motivo?
Se eu venho por algum motivo, eu vou ter que escrever o por antes do quê? O motivo por que viemos é simples. Quem vem, vem por algum motivo. Então, este por está faltando. Aqui houve uma incorreção. Essa incorreção é a falta da preposição por, que vem do viemos. Porque agora, se fosse viemos de algum lugar, aí é viemos de. Mas aqui não é lugar, é o motivo. Viemos por este motivo, por algum motivo. Tem um por aí, gente. Ah, professora, eu poderia substituir o porquê por um outro pronome relativo? Sim. Ai, desculpa aí, gente. Saiu. Eu poderia substituir esse porquê por um outro pronome relativo? Sim, eu poderia, certo? Eu poderia usar o qual. Então, o por mais o qual vai dar pelo qual. As duas formas estariam corretas numa prova. O motivo por que viemos e o motivo pelo qual viemos. Viemos por um motivo. Deu para entender? E o motivo aqui entraria com que função sintática nessa oração? Viemos por esse motivo. Viemos por causa disso. Aí esse porquê, ele entra como um adjunto adverbial de causa. É a causa pela qual nós viemos. Nós viemos pelo motivo que é simples. Então, vamos para a próxima. Aqui eu tenho o verbo é, sempre lembrem, sempre se lembrem deste verbo, e tem o gosto. Gosto. Vamos ver se aqui a gente tem questão de oração intercalada? Não, acho que não. Vamos fazer a divisão aqui, ó. Quando a gente faz a divisão, essa é a cauda de morango, é a primeira oração, tem verbo, tá completinha, né? E a segunda oração, que mais gosto? Vamos fazer a pergunta? Como que eu trago a cauda de morango para essa oração? Porque o que está substituindo essa cauda de morango? Como que eu traria a cauda de morango para essa segunda oração? Vamos pensar no verbo. Eu sou o sujeito, eu gosto. E quem gosta, gosta de alguma coisa. Eu gosto da calda de morango, né? Eu gosto da calda, eu gosto da calda. Se eu gosto de, eu tenho que colocar a preposição aqui. Então, aqui houve um problema. Aqui eu teria que colocar de que mais gosto. Aí houve uma incorreção, uma inadequação. É a calda de morango de que mais gosto. Professora, poderia colocar um outro pronome relativo aqui? Sim, poderia, né? Que é o amigo do quê? Que é o qual, a qual, os quais, as quais. Como é uma calda de morango que eu estou falando, que o substantivo é a calda. O de morango aí é a qualidade, a característica dessa calda. O que ele substitui é a calda, né? Que é o substantivo. Então, a calda, a qual. D mais a, da qual. Eu poderia usar também o da qual. Aí estaria correto. Essa é a calda de morango, de que mais gosto, da qual mais gosto. As duas estariam corretas. Aí vem aqui, este é o hotel, vamos separar, onde vamos passar nossas férias. Aí nós temos o onde. Temos o onde aqui, que é um pronome relativo específico, né? Porque ele trabalha com lugar. O hotel é um local, é um ambiente? Sim, é um lugar. Nós vamos passar neste lugar. Que lugar? No hotel? O hotel é um ambiente. Eu posso usar o onde? Sim, claro que eu posso usar o on, tá? Aí vamos fazer a pergunta, porque o onde ele é perigoso? Eu posso usar de onde, aonde e onde, ou por onde. Vai depender da preposição que o verbo pede, né? Então vamos pensar aqui, ó. Vamos passar nossas férias. Quem vai passar as férias em algum lugar. Vai passar as férias onde? No hotel. Quando você fizer a pergunta em algum lugar para o verbo, né? Você está em algum lugar, você vai passar em algum lugar, você ficou em algum lugar. Então, sempre que a gente tiver essa preposição em, a gente usa o onde sem preposição. Então, não existe em onde, né? Por não existir o em onde, a gente vai usar só a palavra onde, que está representando o hotel. Aqui a questão não está errada, aqui está tudo certinho. Mas eu poderia, né? Porque o hotel é um lugar, você vai passar onde, né? No hotel.
eu poderia usar o que é o coringa, só que quando você passa em algum lugar, aí eu teria que colocar em que, tá? Esse é o hotel onde vamos passar nossas férias, e esse é o hotel em que vamos passar nossas férias. Como eu sou bem perfeccionista com relação à gramática, deveria ser usado este é o hotel. Se eu estou no hotel, é este, não esse, tá, gente? Desculpem aí. Depois nós vamos falar sobre esses pronomes, mas vamos corrigir aí. Vamos passar para a próxima questão. Vocês entenderam? Que a D não tem problema, a C, o problema é o D, está faltando, a B é o por, que está faltando, e o A também não tem problema, o A está correto. Na questão A, o que é objeto direto. Na questão B, o porquê é um adjunto adverbial de causa. Na questão C, o de que é um objeto indireto, porque quem gosta, gosta de alguma coisa. E na questão D, o onde é um adjunto adverbial de lugar. Uma coisa fácil, né? Sempre que aparecer onde, a gente já sabe que é um adjunto adverbial de lugar. Sempre. O onde é lugar. Não tem como não ser um adjunto adverbial. Agora vamos para a próxima, a letra E. Estamos andando em círculos, tá? Aí nós temos estamos andando, que é uma locução verbal, dois verbos, uma ação. A gente tem uma locução verbal, uma oração. Aí vamos separar aqui, né? Aquele é verbo ser, o local. Aí tem onde saímos, verbo sair. Aqui eu tenho 3 orações, um período com 3 orações. Mas o que me importa? O pronome relativo. A questão envolve pronome relativo. Quem é o pronome relativo aqui, gente? É o onde. Onde é o pronome relativo que dá a ideia de lugar. Então, a gente já sabe que ele é um adjunto adverbial de lugar. Mas vamos ver se a regência está correta, se a preposição que ele pede ou não pede, né? Aqui, este onde da letra D não precisou de preposição. Quando você usa o onde não precisa de em. Só que quem sai, sai de algum lugar. Saímos de onde? Saímos do local. Quem sai, sai de. Se nós saímos de onde, eu não posso falar o local onde saímos. Tem que ser o local de onde saímos. Aí essa seria a resposta correta. Local de onde saímos. E esse de onde entraria como um adjunto adverbial de lugar. Lembrando que o coringa que, né? Eu poderia usar o de que. Aqui, sem problema. Aí seria, estamos andando em círculos, aquele é o local de onde saímos ou de que saímos. Saímos de que, né? De algum lugar. Tudo bem até aí? Agora vamos para a questão número 2. Aqui nós vamos procurar as alternativas corretas. Sempre que você tiver uma questão como essa, você tem que colocar ao lado correta, errada, para você não se atrapalhar. Então, vamos lá. Está correto o uso do pronome relativo na frase? A equipe cujo desempenho... Gente, quando vocês encontrarem cujo, já saibam que está errado. Não existe cuja A, cujo O, cujas As, cujos Os. O cujo não aceita artigo. Então, colocou o cujo, nem se preocupa. A questão está o quê? Errada. Então, eu já sei que não pode ser a 1. Vamos para a próxima. A desigualdade social é um mal, que acontece, que acomete o Brasil. É que tem um som aqui em casa, lá na sala, eu vou fechar a porta aqui. Só um minutinho, viu, gente? Desculpa. Coisas que acontecem em gravações assim, ao vivo. Só um minuto. Ai, acho que agora melhorou, né? Que tem gente lá na sala assistindo televisão,
põe o som alto, né? Então, vamos, desculpem. Vamos voltar à nossa concentração aqui. Está correto o uso do pronome relativo? A gente já viu que não, que isso aqui está, vou botar até de vermelho, está errada a questão, porque não existe cujo, tá bom? A desigualdade social é um mal que acomete. Está correto o emprego do pronome relativo que? Vamos pensar se a regência está correta, se está tudo certo. Vamos pensar aqui. É um mal, vamos separar aqui, que acomete. O mal, ele acomete o Brasil. O mal, ele funciona como sujeito, ele que acomete o Brasil. Se a palavra que vem antes, né, está sendo substituída pelo que, e esse que seria o sujeito, porque ele substitui aquele que seria o sujeito do acomete, porque o mal acomete. Sujeito não tem preposição. Se sujeito não tem preposição, não vou colocar preposição antes do que. Essa questão está correta. Pronome relativo usado corretamente, certo? Correta, vou deixar de azul, porque a gente não confunde. Pronto, que está correto. Vamos para a próxima. Os pronomes relativos representam nomes já mencionados anteriormente, relacionando-se com eles. Também tem como função introduzir as orações subordinadas adjetivas. Correto, gente? O pronome relativo, ele faz isso mesmo, né? Ele vem para representar um substantivo que eu já citei anteriormente, tem uma relação ali com eles, né? E a função é introduzir uma oração adjetiva. A gente sabe que o pronome relativo, ele está nas orações adjetivas. Essa questão também estaria correta. Essa aqui está correta. Vou colocar de azul também, que ela está correta. Aí vamos para a próxima. O pronome relativo que deve ser evitado. Sempre que possível, a substituição deve ser feita pelos seguintes pronomes: o qual, a qual, os quais, as quais. Gente, não existe na gramática nenhuma informação, nenhuma recomendação sobre não usar o pronome relativo que. Pronome relativo que deve ser usado sim, não tem que evitar. A gente deve evitar a repetição do pronome relativo que. Então, num texto, eu colocar várias vezes, né? Eu poderia usar o qual, a qual, os quais, as quais, para diversificar, mas ele não deve ser evitado. Não existe nenhuma recomendação. Evite o pronome relativo que. Não existe isso. Então, eu posso usar o pronome relativo que, sim. Esta questão, ela está errada. Errada. Tá, estou entendendo. Essa é uma questão que poderia pegar o candidato, o aluno, se está fazendo uma prova, um concurso, um vestibular, né? Qualquer coisa que você fosse fazer, você poderia pensar, poxa, a professora falou que a gente não deve ficar repetindo o quê? Mas ele não deve ser evitado, não existe isso. Evite o quê? Ninguém vai falar isso. Evite o pronome relativo que, ninguém vai falar isso. Próxima questão. Os pronomes relativos são o qual, a qual, os quais, as quais. Cujo, cuja, cujos, cujas. Que, quem, quanto, quanta, quantos, quantas, onde, como, quando. Eu não comentei sobre esse quanto, quanta, quantos. Eles também são pronomes relativos. Raramente a gente encontra, mas vão ser também. O como também pode, o quando também pode, vai depender da frase. Os principais são o que, o qual, a qual, cujo, onde, é o que a gente usa mais. Mas tudo isso aqui pode ser pronome relativo, viu, gente? Tudo isso aqui pode ser pronome relativo. Então, quais são as corretas? Nós temos essa aqui também correta, né? Questão correta. Vamos lá, colocar mais uma correta. Então, quais são as nossas corretas? As corretas são 2, 3 e 5. Quem fez assim, acertou a questão, tá? Quem fez acertou, tá ótimo. Pronto, vamos para a próxima questão. 3, questão 3. Transforme as duas frases em um único período usando um pronome relativo. Veja o exemplo. A casa, aquela é a velha casa. A velha casa estava
em todas as fotografias. Vocês percebem que a velha casa está sendo repetida. Então, o pronome, ele vai substituir a palavra que está sendo repetida. Eu não posso colocar essa velha casa duas vezes. Eu vou ter que eliminar uma velha casa e colocar o pronome no lugar. Aquela é a velha casa que ou a qual estava em todas as fotografias. Por que que eu não coloquei preposição aqui? Coloquei que e a qual sem preposição. Porque a velha casa estava. A velha casa, ela seria o sujeito do estava. Se ela é sujeito, ela não tem preposição. Então, eu só uso o que ou a qual para representar esta velha casa. Agora, vamos fazer a questão letra A. O que que eu tenho duas vezes? O homem. O homem aparece aqui e o homem aparece aqui. A gente tem o homem duas vezes. Eu vou ter que eliminar um dos homens e fazer a junção das orações com o pronome relativo. Então, conheci um homem, o homem participou de uma Olimpíada. Quem foi que participou da Olimpíada? O homem. Então, o homem seria o sujeito do participou. Sujeito não tem preposição. Então, como ficaria? Um conheci um homem que participou de uma Olimpíada. Deu para entender, gente? Então, conheci um homem que participou de uma Olimpíada. Então, por que que esse que não tem preposição? Por que não tem de que, em que, para que? Porque esse que ele está substituindo o homem. E o homem aqui nessa oração seria o sujeito, porque foi o homem que participou. Quem participou? O homem participou. Sujeito não tem preposição. Mas eu poderia também usar um homem, o qual. Posso usar o qual participou, tanto faz. Luana queria um vestido. O vestido custava muito caro. Olha, tem o vestido aqui e tem o vestido de novo, ó. Vestido duas vezes, certo? Vou eliminar um dos vestidos e colocar o pronome relativo no lugar do vestido. Vamos lá. O vestido custava caro. O vestido custava caro. Quem é o sujeito do custava caro? O vestido, ele que custava. Se o que vai substituir esse vestido, que vai ser o sujeito, também não tem preposição. Aí ficaria: Luana queria um vestido, aí que, ou, né, o qual, a gente pode usar qualquer um dos dois, custava muito caro, porque o vestido custava caro e esse que representa esse vestido que custava caro, e aí eu posso usar o que ou o qual. Aí vamos para o próximo, gente. Vamos lá, aqui, vamos descer mais um. Tá. Comprei um aparelho de som, um aparelho de som. Então, a gente já sabe que esse aparelho de som é que está sendo repetido nas duas orações. Aí, vamos olhar aqui. Eu vou ter que substituir o aparelho de som pelo pronome. O aparelho toca vinil. Quem é que toca vinil? O aparelho. Então, o aparelho está como sujeito do toca. O que vai ser o sujeito? Se vai ser o sujeito, não tem preposição. Então, ficaria: comprei um aparelho de som. Aí eu uso que, ou mas eu também posso fazer, né? Qual, né? O qual toca. Aí que tá fácil, porque todas essas orações aqui, elas têm pronome sujeito. Pronome sujeito não dá problema para gente, porque eles não têm preposição. Eles são muito fáceis de usar. Vamos para o próximo. Homens e mulheres vivem mais. Homens e mulheres se exercitam. Quem se exercita? Homens e mulheres.
Então, homens e mulheres estão sendo repetidos. Homens e mulheres. Então, como ficaria o meu texto? A gente pode inverter a ordem, né, gente? Poderia colocar homens e mulheres que se exercitam vivem mais. Ficaria mais legal, né? Homens e mulheres vivem mais que se exercitam, não teria muito sentido. Então, teria que ser assim, ó. Homens e. Aí seria aquela oração intercalada, né? Que. Agora, homens e mulheres, masculino e feminino, a gente põe os quais, né? A gramática é um pouquinho machista. Se tiver homem e mulher, vai para o masculino plural. Homens e mulheres que, ou os quais, se exercitam, vivem mais. Vamos ver como é que ficou aqui bonitinho? Todo mundo prestando atenção? Vamos lá. Homens e mulheres, eu vou fazer a linha aqui. Vou fazer uma linha aqui, certo? Vou separando as orações. E vou separar aqui. Significa que, pode ser que e os quais, né? A gente já viu isso aqui. Aqui significa que a primeira oração é homens e mulheres vivem mais. E a oração intercalada é que se exercitam ou os quais se exercitam. Vejam que não tem vírgulas aqui. Eu não posso colocar vírgulas, porque se eu colocasse as vírgulas, eu transformaria essa oração do meio como numa oração adjetiva explicativa. Mas ela não é explicativa, ela é restritiva. Eu não estou falando que todos os homens se exercitam e que todos os homens, né, e mulheres vivem mais. Eu estou falando que somente os que se exercitam é que vivem mais. Estou falando daquele grupo específico, restrito. Por isso que não tem vírgula, ela é restritiva. Perceberam que as outras também, ó? Comprei um aparelho de som que toca vinil. Estou falando somente, especificamente daquele que toca vinil, né? Eu estou restringindo, não estou explicando generalizando sobre todos os aparelhos. Eu estou também aqui, ó, restringindo. Qual é o vestido que custa caro? Aquele que eu queria. Estou restringindo. Aqui, que homem que eu conheci? Aquele que participou da Olimpíada. Eu estou restringindo, né? Qual é a casa? De que casa eu estou falando? Daquela, né? Que estava nas fotografias. Então, nenhuma dessas orações que eu criei aqui, que são adjetivas, nenhuma ela tem vírgula, né? Ela foi isolada por vírgulas, porque todas são restritivas, nenhuma explicativa, tá? Vamos para a próxima. A moça passava de manhã, a moça vendia tapioca na praia. Ó, quem passava de manhã era a moça, e quem vendia tapioca na praia era a moça vendia. A moça, sujeito do vendia. Não vai ter preposição também. Aí como é que vai ficar? A moça que passava na praia. Não, desculpa. A moça que passava de manhã, viajei, né? Fui lá, fui passear, que passava. Ela passava na praia, ela passava de manhã, não viajei, não. Na praia. A moça que passava de manhã na praia, o que acontecia com ela? Vendia tapioca. Será que eu mudei o sentido? Vamos ver se eu mudei o sentido. Ó. A moça passava de manhã, a moça vendia tapioca na praia. A moça que passava de manhã. Vamos tirar isso aqui. A moça que passava de manhã vendia tapioca na praia. Se eu tivesse, ó, você vê, mudança de ordem de palavras muda o sentido, né, do que eu estou falando. Então, aquela moça que passava de manhã era aquela moça que vendia tapioca na praia.
do jeito que eu tinha colocado, é como se ela passava de manhã na praia, vendendo tapioca na praia, tá? Então, aqui, ó, eu poderia colocar que passava e poderia colocar a qual passava. A qual passava, que está representando esta moça. Lembrando que a moça, ela está na oração do vendia tapioca na praia, e a oração que passava de manhã, ou a qual passava de manhã, essa oração é uma oração restritiva, a oração subordinada adjetiva restritiva, e não tem preposição. Agora vamos para F. A mãe comprou o doce. Joana gosta do doce. Eu tenho doce duas vezes. Agora a gente vai ter que tomar cuidado com a preposição. Por quê? Porque o sujeito do comprou é a mãe. O sujeito do gosta é a Joana. O doce não é sujeito. Não é. Joana gosta de quê? Ela gosta do doce. Se eu vou substituir o doce e o doce é um objeto indireto do gosta, vai ter que ter preposição de. Então vai ficar como? A mãe comprou o doce, tá? De que Joana gosta. Ai, que estranho, professora, que coisa esquisita. A gente não fala assim, né? A gente fala, comprou o doce que Joana gosta, né? Só que quem gosta, gente, gosta de quê? Eu poderia falar também do qual, né? O doce de mais o do qual Joana gosta. Tem que ter esta preposição de aqui, porque o de que e o do qual estão funcionando aí como objetos indiretos, porque eles vêm do gosta. Gostar é verbo transitivo indireto. Quem gosta, gosta de algo, gosta de quê? Gosta do doce. O de que, o do qual estão substituindo o doce. Gosta de quê? Do doce. Se eu perguntasse para vocês, né? Qual a função sintática do pronome relativo aqui? A função sintática de objeto indireto. Tem vírgula? Não, ela é restritiva, porque eu estou especificando o doce. Agora, Maria era uma pessoa, os vizinhos tinham muito respeito por Maria. Maria, Maria, Maria. A gente vai ter que tirar uma das Marias, tá? Então, Maria era uma pessoa. Lá, Maria era uma pessoa. Ó, os vizinhos tinham muito respeito por Maria, né? Olha esse por aqui, ó. A Maria, ela vem como complemento do respeito. Os vizinhos tinham muito respeito. Quem tem respeito por alguém. Respeito por quem? Por Maria. Quem vai substituir a Maria? O pronome relativo. Então, Maria era uma pessoa por quem? Por quê? Por quem? Porque ela é uma pessoa. Por quem? Ou pela qual, porque por mais a vira pela qual os vizinhos tinham muito respeito. Gente, toma cuidado aqui, tá bom? Então, vamos lá. Maria era uma pessoa, primeira oração, por quem ou pela qual, tá vendo os pronomes relativos possíveis para essa oração? Tinham muito respeito. Vamos ver a função sintática do pronome relativo? Quem tem respeito? Respeito é um substantivo abstrato. Quem tem respeito por alguém, tem respeito por alguma coisa. Quem está pedindo esse por, quem está pedindo a preposição, o complemento, é o respeito. Respeito não é verbo, é substantivo abstrato. Substantivo abstrato não pede objeto. Então, por quem e pela qual não são objetos indiretos, não são. São complementos nominais do respeito. Tá bom? Vamos para a próxima. Tem muita frase, hein, gente? Aquele era o incentivo. Lucas precisava do incentivo. Vocês estão vendo que agora o incentivo, ele não é o sujeito.
nem da primeira oração, nem da segunda, né? Aquele é o sujeito da primeira e Lucas é o sujeito da segunda. Lucas, ele precisava de algo. Ele precisava de quê? Do incentivo. Vocês estão percebendo que o verbo precisar, ele pede um complemento com preposição? O verbo que pede complemento com preposição é transitivo indireto, ele pede objeto indireto. Então, você precisa de algo, você precisa de quê? É diferente do respeito. Ó, respeito por algo. Respeito não é verbo. Se eu falasse assim, eu respeito muito você, aí é o verbo respeitar. Quem respeita, respeita alguém. Mas quando eu falo do respeito, eu estou falando do respeito substantivo abstrato. É o respeito por alguém. É diferente, tá? Aquele era o incentivo. Lucas precisava do incentivo. Então, aquele era o incentivo de quê? Porque ele precisava de quê, né? Ou do qual precisava do incentivo, que é o qual. Aí, de mais o do qual Lucas precisava, tá bom? Então, vamos lá, a gente vai separar aqui as orações, né? Essa segunda aqui, que tem esses pronomes relativos, é uma adjetiva restritiva, subordinada adjetiva restritiva, e tem a preposição de que veio do precisava. Significa que de que ou do qual são objetos indiretos. Ontem revi o filme. Conversamos sobre o filme. Quem conversa, conversa sobre alguma coisa. Esse sobre aí é preposição. Conversamos sobre o quê? Sobre o filme, né? Então, como é que vai ficar essa oração? Ontem, vírgula, revi o filme sobre que, olha, sobre que é feio, né? Sobre que ou sobre o qual conversamos. Eu, se fosse escolher, eu colocaria o sobre o qual. Esse sobre que conversamos é feio. Eu acho feio, mas está correto, tá? Então, quem conversa, se conversa sobre. Então, conversamos sobre o qual, ou seja, sobre o filme. Sobre que seria o filme, tá? Então, ontem revi o filme, sobre que conversamos, sobre o qual conversamos. Alguma pergunta? Guardem as perguntas, anotem, e nós vamos nos encontrar na terça-feira e vocês tiram as dúvidas. Estivemos em um congresso. Durante o congresso, houve uma apresentação artística. Você está vendo que o congresso aparece 2 vezes. Só que a segunda vez em que ele aparece, ele vem como tempo, né? Houve uma apresentação durante o congresso. É o tempo, o momento em que houve essa apresentação. Então, durante o congresso, dá a ideia de tempo. Então, houve uma apresentação quando? Em que momento? Eu posso usar em que momento, mas eu posso usar um quando, porque durante o congresso é o tempo, né? O tempo é o momento. Então, eu poderia colocar: estivemos em um congresso, tá? Em que, porque houve no congresso. Em que momento? No congresso, durante o congresso. Se ainda a ideia de tempo. Estivemos em um congresso em que, ou no qual, pode ser no qual também, né? Mas o, no qual, tá? Houve uma apresentação. Tá dando ideia de tempo, esse em que, esse no qual. Aí são adjuntos adverbiais de tempo, né? Estou falando de tempo, porque é durante o congresso. É
Então, estivemos em um congresso em que houve uma apresentação, ou no qual houve uma apresentação, mas eu também poderia usar o quando houve. O quando, ele deixa bem claro, né, que é tempo, que é o momento em que houve uma apresentação, quando houve. Estivemos em um congresso, quando houve uma apresentação, ou em que houve uma apresentação, no qual houve uma apresentação. Você tem essas opções todas, certo? E da ideia de tempo. O motivo deveria ser óbvio. Lutamos pelo motivo. Quem luta, luta por algo. Luta por alguma coisa. O verbo lutar pede objeto indireto. Lutar por algo, né? Então, o motivo, porque lutamos. Quando você perceber que não dá certo, dá uma intercalada, tá? Porque ou pelo qual, né? Pelo qual. Aí pode usar o pelo qual. Lutamos, deveria ser óbvio. Vamos ver aqui. O motivo, primeira oração, deveria ser óbvio, né? É uma oração. O motivo deveria ser óbvio. Esse porquê pelo qual lutamos, aqui nós temos os possíveis pronomes relativos corretos. Então, você luta por algo, você luta por um motivo, você luta por algo. O verbo lutar pede essa preposição por, ele pede esse objeto, então, temos aí o pronome como objeto indireto. Aqui, fui à cidade, nasci na cidade. Então, eu poderia usar fui à cidade. Quem nasce, nasce em algum lugar. Lembra que eu falei de lugar? Em. Quando você nasce em, você pode em que, mas você também pode usar o onde, que o onde não existe em onde, né? É só onde. Onde nasci. Aí deu certinho. Fui à cidade em que nasci ou onde nasci. Nasci em algum lugar e esse lugar seria esse onde, que é a cidade. Adjuntos adverbiais de lugar. Comprei o livro, autor do livro foi meu colega de escola. Vê só, agora eu tenho um livro e eu tenho o autor do livro. Aqui dá uma ideia de posse, porque o livro é do autor, o autor é do livro. Quando tiver essa ideia de posse, a gente vai usar o cujo. Então, comprei, aí é posse. O livro cujo autor foi meu colega de escola. Lembram? Então, aqui o cujo está dando uma ideia de posse. Comprei o livro, cujo autor, não pode ter cujo o, tá? Cujo o não existe. Então, cujo autor. E a gente tem que lembrar que o cujo, né, ele vem dando ideia de posse, ele acompanha um substantivo, tá vendo que ele acompanha o autor, cujo autor, ele funciona como adjunta de nominal, certo? Conheço o município, você vem desse município. Ó, quem vem, vem de algum lugar. Conheço o município de onde, tá vendo? Por que de onde? Porque vem de algum lugar, você vem de algum lugar. De onde ou de que. Pode usar o que o de que aí é coringa, o que é coringa. Eu conheço o município de que você vem ou de onde você vem. Eu gosto de onde, mas o de que não está errado. Você vem. E aí, esses pronomes relativos têm função de adjunto adverbial de lugar. De onde, de que, da ideia de lugar, de onde a pessoa veio. Certo? Vamos para mais um. Já está quase acabando. Falta esse e mais um. Cíntia só lê autores. Ela concorda com as ideias desses autores. Então, eu tenho os autores e as ideias são deles.
ação dos autores. Tá vendo que tem posse aí? Só que quem concorda, concorda com as ideias dos autores. Tem posse e tem o com. Olha como fica essa frase. Cíntia, desculpem, lê, só lê autores, desculpem, só lê autores de cujas ideias, não é de cujas ideias, é com cujas, desculpa aí, gente, com cujas ideias, com ela concorda. Vamos ver por que ficou com cujas ideias. Olha, as ideias não são dos autores, existe posse. Autores cujas ideias. Tudo bem, não tem mais acento, viu, gente? O acordo tirou o acento. Só que quem concorda, concorda com as ideias. Se você concorda com, vou ter que usar o com antes do cujas. Com cujas ideias, ela concorda. E tem que tomar cuidado. Não posso usar que no lugar de cuja, nem cuja no lugar do que. O que é coringa para o qual, a qual, onde, mas não para o cuja. Cuja é só cuja e acabou. Aqui é também função de adjunta de nominal, tá, gente? Questão 4. Primeiro parágrafo da crônica O Verão e as Mulheres, de Rubem Braga, diz: talvez tenha acabado. Olha, se tem acabado, são dois verbos, mas isso aqui é uma ação só. É o verbo ter, né? Mas o particípio acabado. Quando eu falo tinha acabado, ele tinha acabado, eu havia acabado, é sempre locução verbal. Locução verbal são dois verbos, mas só tem uma única ação. Significa que aqui eu só tenho uma oração. Tem o a, que é o verbo haver. Às vezes a pessoa não enxerga esse a, ele é um verbo, é o verbo haver no sentido de existir, que eu posso falar, há um grande vento, então existe um grande vento. E o vento cavalgando. Cavalgando é uma ação de cavalgar que está no gerúndio, verbos terminados em NGO, né? NDO, desculpa, DNDO. Cavalgando, falando, sofrendo, berrando, chorando, é gerúndio, tá? Mas é verbo. O céu está. Verbo estar, não pode esquecer do verbo estar. E o sol é, ninguém pode esquecer também, não pode esquecer do verbo é. Ele é verbo. Duas aves dançam. Verbo dançar. Dançam, dançar. Não cantam. Verbo cantar. Os verbos cantar aqui. E quando eu falo tenha acabado, é locução verbal, né? Verbo ter mais particípio. Eu tinha acabado, eu tinha falado, eu tinha chorado. É tudo particípio com o verbo ter. Isso é locução, tá, gente? É a mesma coisa do tenha acabado lá de cima. É locução verbal. Cada locução equivale a uma oração, equivale a um verbo. Então, eu tenho aqui, vamos lá, eu tenho que saber quantos períodos, quantas orações, vamos olhar direitinho aqui. Olha, período é marcado pelo ponto final, ou interrogação, ou exclamação, ou reticências. Então, eu tenho um ponto final aqui, eu tenho, aqui, ó, tenho um período. Aí eu começo um outro período e vou até o ponto final, eu tenho dois períodos, tá vendo? Aí eu começo aqui, e vou até o ponto final, eu tenho 3 períodos. Aí aqui eu tenho mais um período, dá 4, e o último 5. Então, eu já tenho 5 períodos. Aqui eu vou responder 3 períodos não, 4 não, 4 não. Eu tenho 5 períodos, só 5. Então, eu vou ficar entre a D e a E. Vamos ver o número de orações. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orações. A resposta é essa daqui, ó. 5 períodos e 8 orações. O professor vai cair isso em prova? Pode cair. Vocês têm que saber a quantidade de orações e a quantidade de períodos. Vocês têm que saber separar os períodos e separar as orações. Tá bom? Vamos lá. Só falta mais essa. Nas frases a seguir, identifique o pronome relativo. Olha que fácil. O homem
que traz o pão. Esse que é o pronome relativo. Ele está substituindo o homem. Se eu fosse separar as orações, eu faria assim: o homem que traz o pão. Olha só, separei. Ainda não passou hoje. E esse que tem função de sujeito, porque ele está substituindo esse homem que traz o pão, certo? Este é o livro sobre o qual Marcelo fez a resenha. Sobre o qual, aqui ó, tem um pronome relativo e ele veio preposicionado, tá? A gente sabe que o pronome relativo é o qual, mas como tem preposição, a gente já junta tudo aí, bota tudo no mesmo balaio. Aqui, né, ele fez a resenha sobre o livro. Fez a resenha sobre o livro. Sobre o livro é o assunto, é o adjunto adverbial de assunto, esse sobre o qual. O caminho, vamos lá, pronome relativo, por onde? Da ideia de lugar, né? E por que que tem esse por aí? Porque quem passa por algum lugar, né? Por onde passamos? Passamos por. Adjunto adverbial de lugar, por onde? Viu um filme, olha o cujo aí, ó, cuja história se passa durante a guerra. A história pertence ao filme. A história, ela é do filme. Então, uso o cuja aí, dando ideia de posse. Aquele é o menino para quem? Roberta doou a bicicleta. Então, a Roberta, ela doou a bicicleta para alguém. Esse para quem está funcionando como objeto indireto, né? Doou para quem? É um pronome relativo também. Estudei tudo, aí tem quanto podia neste fim de semana. Lembra do quanto? É raro encontrar esse quanto, mas ele entra também como pronome relativo. Então, aqui nós temos o quanto, o para quem, o cujo, por onde, sobre o qual, o que, tudo aqui, ó, identificado nas frases e as frases separadas. Eu espero que vocês tenham entendido. Orações subordinadas adjetivas, tem aqui na apostilazinha, no comecinho, é uma fichinha, né? Aqui tem os pronomes relativos para vocês estudarem em casa. Aqui eu estou dando exemplos. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa videoaula e que vocês tragam muitas dúvidas para mim na terça-feira. Ótimo final de semana, ótimo início de semana. Vou terminando por aqui. Um beijo a todos. Até terça.